Acho que tá tudo bem, eu já posso começar. Bom, vamos começar com a primeira live de aquecimento para a jornada da fisioterapia para pessoa idosa. A gente vai iniciar esse projeto novamente. Então, como sempre, tem as nossas lives de início, né? E hoje eu quero trazer... Deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou Renata, eu também sou fisioterapeuta, sou da gerontologia e da uroginecologia. E hoje o tema é um tema que, por mais que pareça batido, é o que mais gera dor para nós fisioterapeutas. Imagino que para você seja assim também. Que é sobre repertório de exercício, né? Eu vejo muito essa queixa, essa dúvida, enfim, entre os alunos, entre os fisioterapeutas, sempre falando sobre, cara, como é que eu aumento o meu repertório de exercícios, como é que eu faço para conseguir ser mais, ter mais criatividade nisso, né? Não ficar naquele mais do mesmo de 3 séries de 10 e assim por diante. Então, o tema de hoje é sobre repertório. E eu vou pedir para acender a luz ali. Ah, obrigada, pode ser. Baixou bastante, mas tudo bem. E a primeira, dentro desse assunto, desse contexto, obrigada. Dentro desse contexto de repertório, o primeiro assunto que a gente precisa deixar claro para os nossos pacientes e também deixar isso bem evidente, perfeito. Deixar bem evidente pra gente, né, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, é a diferença entre exercício e atividade física. Aí, por quê, né? Ah, mas Renata, isso eu já sei, isso é óbvio. Lembra daquilo que eu gosto de falar? O óbvio é você repetir ali isso várias vezes e que o óbvio precisa ser dito, né? Bom, vamos lá. O exercício, ou melhor, a atividade física é qualquer movimento que a gente gere com o corpo e que aumente o nosso gasto energético. Mas ele não tem uma sequência, não tem uma repetição, não é estruturado. Aí o exercício físico, ele vem como uma subcategoria de atividade física, só que ele é planejado, estruturado, tem dosimetria, tá? Então a gente vai repetir isso e por isso essa diferença, que é importante que a gente deixe claro isso para os nossos pacientes. E aí tem um sonzinho aí bacana agora. Bom, e por que a gente precisa diferenciar isso para os nossos pacientes e também deixar isso muito claro na nossa cabeça? Porque quando a gente fala de exercício físico, eu entro numa outra categoria dentro da fisioterapia, que é o exercício terapêutico. Um dos benefícios do exercício, além de, lógico, promover um envelhecimento saudável, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, um outro benefício do exercício pra gente é ele sendo feito com uma proposta terapêutica de prevenção, tá? Então, por isso que a gente tem que deixar claro essa diferença. A fisioterapia, ela não é somente para quando o paciente está muito debilitado, com muita limitação, disfunção. A fisioterapia, ela também atua preventivamente, através de exercícios terapêuticos. Essa é uma das nossas intervenções. Não é só a eletrotermofototerapia, que é um carro-chefe da fisioterapia, né? Além de outras intervenções, mas não é só isso, tá? Então a gente tem ali a cinesioterapia e exercícios terapêuticos. Então é importante a gente deixar isso claro para o nosso paciente, que olha, a gente vai atuar de forma preventiva. E o exercício terapêutico, ele tem esse fundamento. Para ser considerado exercício terapêutico, a gente tem que ter essa memória de que diferenciar atividade física de exercício, entender ele como uma subcategoria. Beleza? Acompanhou até aí? Então, dentro dessas dúvidas, né, o que são o exercício físico, diferenciar é muito importante para o nosso paciente. Dando sequência, eu falei sobre um termo de envelhecimento saudável, né? E aí eu queria reforçar uma definição da OMS sobre envelhecimento saudável. Primeiro, a gente tem que deixar claro para o nosso paciente que falar sobre envelhecimento não é ausência de doença, lembra disso, tá? Quando a gente fala de investigar, falar sobre o que é o envelhecimento, investigar através da avaliação se essa pessoa está com uma capacidade funcional adequada ou não, a gente não está falando de
presença ou ausência de doenças. A presença e a ausência, elas vão ser fatores que vão impactar ali na escolha, inclusive, da nossa prescrição do exercício terapêutico, tá? Mas não é exatamente isso que define a pessoa sendo saudável ou não. Ou melhor, define esse envelhecimento saudável ou não. A definição desse envelhecimento saudável é em relação a um processo, tá, de manutenção e prevenção da capacidade funcional, isso segundo a OMS. E o que é essa capacidade funcional da pessoa idosa, né? É como se fosse uma... Eu gosto de lembrar de uma poupança mesmo de dinheiro. Ela tem a ver com tudo aquilo que a gente fez ao longo da nossa vida. É como se fosse uma reserva funcional, uma poupança funcional. Então, ao longo da nossa vida, a gente teve hábitos, fatores de risco, a própria genética, mas hábitos de vida também, que foram acumulando, digamos assim, danos e agressões no nosso corpo, ou não, e que vão favorecer lá no envelhecimento para a manutenção da nossa autonomia e nossa independência. Tá? Acompanhou até aí? Beleza. Então, a capacidade funcional, ela é um marco, ou melhor, a funcionalidade global, né? Ela é um marco, é um termo que marca esse envelhecimento saudável. E o exercício, ele tem como propor essa manutenção dessa capacidade funcional. Entendeu a lógica do porquê que a gente tem que deixar claro a diferença de uma coisa ou outra, ou seja, de uma atividade ou um exercício? Então, seguindo a linha de envelhecimento saudável, sobre o que é recomendado de exercício para, segundo a OMS, a gente vai lembrar daquela recomendação um pouco mais generalizada, tá? Que é os 150 minutos semanais de exercício físico para todo mundo, né? Em especial para a população acima de 60 anos. Então, a gente tem que lembrar daquela recomendação que um protocolo de exercício terapêutico é importante que ele contenha exercícios aeróbicos, exercícios de força, de resistência, exercícios de flexibilidade e, em especial, gente, exercícios de equilíbrio. Às vezes a gente deixa a desejar a nossa parte de equilíbrio. E, não, mas eu só vou trabalhar equilíbrio com aquele paciente que teve queda. Só que você, numa avaliação ampla, que ela visa compreender essa capacidade funcional que eu acabei de mencionar, você consegue rastrear ali um risco prévio. Ou seja, essa pessoa não caiu, porém, ela está apresentando um risco aqui que pode ser que daqui a uns 12 meses, porque a avaliação, quando a gente faz esse rastreio amplo, ela traz para a gente uma visão melhor de prognóstico. E aí ela pode trazer para você essa visualização de, essa pessoa tem um risco de desequilíbrio e de queda. Lógico, somado a outros fatores. E aí, é importante trabalhar o equilíbrio. Então, lembra da recomendação. Aeróbicos, resistência, força, flexibilidade, tá? Outra coisa, a Siri querendo entender. Flexibilidade e equilíbrio, não pode esquecer do equilíbrio, tá? Independente mas o paciente não teve queda no último ano, tudo bem, mas você rastreou, avaliou ali algum outro fator, tanto de mobilidade quanto cognitivo, ou mesmo algum fator de, por exemplo, um risco ambiental tô falando da casa, do domicílio, que possa interferir e que lá na frente pode ser uma probabilidade de queda ali, mesmo que fique muito baixa essa probabilidade. Então, trabalhe o equilíbrio. E aí, gente, a gente vai entrar num outro cenário, quando a gente vai pensando nessa prescrição, né, baseada no que a OMS recomenda, a gente começa a entrar numa prescrição de que o exercício terapêutico, ele tem que trabalhar a nossa aptidão física. Olha como é que é interessante, como um conecta com o outro, um tema conecta com o outro. O que é aptidão física? É a nossa capacidade aeróbica, é a nossa capacidade de força, resistência, potência muscular, é a nossa capacidade de equilíbrio, de coordenação, a nossa capacidade de flexibilidade. Então, quando a gente trabalha essa nossa aptidão física,
O que a gente está favorecendo? Eu estou favorecendo aquela prescrição mundial da OMS de exercício, tá? Mas, Renata, ainda tá muito amplo isso pra mim. Tá, calma. Vou fechar essa linha de raciocínio. Ih, não comecei aqui meu tempo, ó. Esqueci. Ó, e aí a gente vai para uma segunda pergunta para eu manter essa linha de raciocínio, né? Que é o seguinte: quando é que o fisioterapeuta define os exercícios que vai utilizar? Bom, para a gente definir como a gente vai trabalhar, ou melhor, como a gente vai prescrever o exercício terapêutico, antes a gente precisa rastrear, avaliar, certo? E aí eu estava falando sobre uma avaliação multidimensional, uma avaliação ampla. Ela traz pra gente essa facilidade de ter uma visão ampla, tanto a nível de prognóstico, como também a visão do que está o cenário atual dessa pessoa. Então, como é que está essa pessoa aqui agora, tá? E para que a gente possa definir, prescrever, então antes a gente precisa fazer um rastreio. Por quê? Para a gente definir, de fato, fazer essa prescrição, a gente precisa levar em consideração, né, fatores de risco que você só sabe se você avaliar na hora. Fatores como, por exemplo, o histórico médico, mas lembra que eu falo que não necessariamente aquilo ali vai definir a saúde da pessoa. A saúde da pessoa é definida pela funcionalidade, pela a capacidade de autonomia e independência, que você rastreou lá através das atividades de vida diária. Isso é funcionalidade, tá? Então, as atividades tanto básicas quanto instrumentais, ou seja, atividades de sobrevivência e autocuidado, e as atividades que são relacionadas com o convívio em sociedade, o convívio em comunidade, tá? Atividades básicas e instrumentais. Bom, então a gente leva em consideração fatores de risco, fatores da história clínica, fatores como limitação, alguma alteração, deficiência de músculo-esquelética, tá? Alguma disfunção músculo-esquelética. A gente vai levar em consideração os hábitos de vida dessa pessoa, inclusive falando de capacidade funcional, então hábitos de vida, qualquer histórico de como ela levou. Vamos lá relembrar um outro detalhe, né? Hoje também, para a OMS, falei tudo errado. OMS, tanto atividade física insuficiente, atividade física, falei o termo atividade física, tá? Insuficiente, como o sedentarismo, eles são fatores, tá? Que vão acometer muito a saúde das pessoas. Então, hoje é compreendido o sedentarismo e a atividade física insuficiente como um fator de risco para a saúde de grande impacto para a sociedade. Então, automaticamente, a gente tem que prestar mais atenção nesse detalhe. Então, isso é capacidade funcional. O que você fez ao longo da vida? Rastrear isso é importante para a gente saber quem foi o nosso paciente. Porque a gente tem uma fotografia, digamos assim, do histórico atual. Então, a gente chega para fazer a nossa avaliação, a gente está fazendo um recorte ali. Agora, como é o nosso paciente? Mas é importante eu saber como ele foi também, porque tudo isso vai impactar no que a gente... Hoje eu ouvi uma coisa muito bacana, que era o seguinte, era sobre você viver o agora, sem se preocupar, lógico, com o futuro, mas você viver agora entendendo que o nosso futuro é somatório de tudo que a gente faz no presente. Então, olha que bacana, né? Isso daí é uma frase que era a nível espiritual, sobre espiritualidade. Mas se você for parar para pensar, a gente faz com o nosso corpo agora, não necessariamente ele vai reagir agora, ele vai reagir lá no futuro. Então, a nossa capacidade funcional é basicamente isso. É o nosso futuro, que é o somatório de tudo que a gente faz, ou fez, ou está fazendo, né? Agora no presente. Entendeu? Então, a nossa prescrição leva em consideração a capacidade funcional também. Tô de olho na hora aqui, viu? E a nossa prescrição também precisa levar em consideração a motivação do nosso paciente. Ou melhor,
O que essa pessoa prefere? E aí é onde eu bato na tecla de... Lembra das 5 M's da geriatria? Quando a gente vai fazer um atendimento pensando a fisioterapia em gerontologia, é muito importante que a gente leve em consideração o conceito de 5 M's da geriatria. Esse conceito, se não lembra, não tem problema, vai ser assunto de uma próxima aula, não vai? Então não vou me estender nesse assunto não, vai ser um assunto para uma próxima live, fica conectado aqui que vai ter esse assunto. E o que é interessante? Dentro dos 5 M's, um deles é sobre o que mais importa para o nosso paciente. Então a gente precisa trabalhar, quando a gente vai prescrever um tratamento, seja ele desde do exercício terapêutico até outros recursos e intervenções que a gente tenha, a gente precisa levar em consideração o que mais importa para o nosso paciente. Então, não é diferente para a prescrição do exercício terapêutico. Pergunta qual é a preferência dessa pessoa. O que essa pessoa mais gosta de fazer? O que ela deixou de fazer e que gostaria de voltar a fazer? Tá? Porque a gente tem que lembrar que exercício físico, atividade física, ela precisa de motivação. Sem motivação, a gente não mantém aquela regularidade. É muito difícil. Eu acredito muito que fica um pouco menos pior para aquelas pessoas que têm perfis comportamentais, mas o Lucas pode me corrigir, planejadores, analistas, não é? Porque são pessoas que conseguem manter mais a cabeça de não, eu planejei, eu vou executar, eu vou fazer. Mas se para a maioria das pessoas que têm perfis comportamentais, como por exemplo comunicadores, né, como por exemplo eu, que fico muito animada com uma coisa, mas com o tempo, se eu não mantenho ali uma motivação para eu forçar a manter aquele hábito, é muito difícil eu manter. E na fisioterapia é a mesma coisa. Se a gente fica sempre repetindo mais do mesmo, a fisioterapia fica monótona. E aí é quando a gente escuta, a fisioterapia é chata, frases dificílimas de escutar. Ai, fisioterapia é tão chato, né? Não, a fisioterapia não precisa e não deve ser chata. A gente pode trabalhar com a motivação do paciente. O que mais importa para você? Então, quando for prescrever, aí a pergunta inicial era quando que o fisioterapeuta define o exercício, né? Em especial na avaliação. Porque de todos as considerações que eu falei, fatores de risco, histórico clínico, médico, a capacidade funcional, de tudo isso que eu falei que a gente deve levar em consideração, limitações musculoesqueléticas, de tudo isso que eu falei, a gente precisa focar também no que mais importa para essa pessoa, para que aquilo não fique monótono, não fique chato, tá? Então, por isso que o repertório... Aí tem uma outra questão, né? Como é que eu aumento o meu repertório? Gente, repertório a gente aumenta também conhecendo outras coisas, lendo, pesquisando, o tempo todo se informando, tá? Criatividade, você não... fulano é tão criativo, acho que já nasceu criativo, né? É um dom. Criatividade a gente desenvolve, tá? A gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai acumulando conhecimento. Porém, não é só acumular conhecimento, tá? Lembra do que eu também já mencionei antes, ou de vez em quando eu falo, sobre um termo da psicologia, obesidade mental, não é isso? Obesidade mental. Por quê? Quando a gente acumula conhecimento, mas não pratica, não coloca em prática, não bota a mão na massa, não reforça aquele conhecimento, ele fica só a nível teórico. E aí fica só aqui, ó. E aí, eu sei sobre isso. Fez, aplicou, usou na sua intervenção? Não, porque eu ainda não me sinto seguro, preciso estudar mais. E aí você fica só acumulando aqui. E acumular, tudo bem, tá? Porque o nosso cérebro, nenhuma informação é desnecessária para o nosso cérebro. Inclusive, isso é importante para a nossa criatividade. Mas se você não põe a mão na massa, se você não coloca, não pratica aquilo que você está aprendendo, se você também não revisa, aquilo também não consolida, aquela informação não solidifica na sua memória, tá? Então é importante colocar a mão na massa. E aí criatividade é isso.
leitura, conhecimento. Então, poxa, aprendi um exercício X. Começa a praticar, começa a revisar aquilo que você aprendeu para você poder ir solidificando. Dali você vai conhecer uma outra forma, uma outra técnica e assim você vai criando, mantendo a sua criatividade, né, em prática ali e aumentando o seu repertório como consequência. Então, beleza? Até aí foi. E aí vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte: por que a gente deve definir os exercícios no momento da avaliação? Como a pergunta anterior, a gente, na avaliação, é quando você tem essa visão ampla de todos os fatores que a gente vai levar em consideração na hora de prescrever um exercício terapêutico. Então, na hora da avaliação é quando você coleta os dados necessários para você, com base no que você ouviu do seu paciente, você consiga prescrever o exercício, tá? Fazer uma prescrição ali mais adequada. Gente, é lógico, tá? Fiquem tranquilos que à medida que você vai fazendo, você fez a primeira avaliação, você conseguiu ali coletar o máximo de informações, você fez uma avaliação ampla, multidimensional, você tem uma noção de quem é o seu paciente, e aí você vai começar a definir, antes disso, né, fazer o seu diagnóstico fisioterapêutico, que eu recomendo já o uso da CBDF, que é a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico, e aí dali você vai prescrever o seu tratamento. Dentro dele, os seus exercícios terapêuticos você vai propor para aquela pessoa. À medida que você vai evoluindo o tratamento, você vai conhecendo um pouco mais, você vai recebendo mais informações que não necessariamente, eu fui relaxada e não peguei isso na avaliação. Não necessariamente é isso, tá? São informações que com o tempo vão aparecendo. O paciente vai relembrando e aí você vai acrescentando aquilo ali e vai moldando a sua intervenção. É importante que a gente tenha Lembra que o exercício, a diferença dele, das diferenças, né, é que ele é estruturado, repetitivo. Repetitivo o suficiente, as repetições, né, o suficiente para a gente causar uma alteração fisiológica do que a gente quer propor, né? Então a gente precisa da repetição para que o tecido muscular, o tecido que você quer trabalhar, que ele faça uma adaptação por conta do exercício. Então a gente precisa de um tempo para a gente repetir aquilo dali. Só que, feita a adaptação, a gente precisa progredir, a gente precisa mudar. Então por isso que o exercício também não pode ser aquela coisa monótona. A Ivana está dizendo que os pacientes extremamente resistentes, o que notei é a tolerância. Fazemos o que é tolerado e aos poucos vamos modulando essa tolerância junto. Perfeito, isso aí. Os pacientes mais resistentes vai fazendo ali o que você conseguiu com base na sua avaliação e aí à medida que vai aumentando a tolerância, exatamente. Inclusive tolerância em relação à dor, por exemplo, a gente vai progredindo. Mas o que é importante a gente ter na nossa mentalidade? Progressão, tá? Para que não seja exercício monótono, para que não seja mais do mesmo. 3 séries de 10 repetições de 100, não é para ser dessa maneira. Pode ser dessa maneira no início, quando você avaliou, obedeceu os fatores de consideração para a prescrição do exercício terapêutico e aí você fez ali um protocolo. Daquele protocolo, à medida que você vai recebendo informações, à medida que você vai causando uma adaptação fisiológica neuromuscular e assim vai, aí você vai progredindo, mas sempre com base no que mais importa para aquela pessoa, para você trazer também a motivação, tá? Renata, como assim o que mais importa? Pergunta para o seu paciente, o que você deseja fazer que você deixou de desejar? Um exemplo que eu sempre dou, né? Uma paciente que queria entrar na piscina, uma paciente que queria voltar a ajoelhar, uma paciente que queria voltar a viajar, uma paciente recente, né, que queria voltar a andar no shopping. Então são essas motivações que faz com que a gente traga para a fisioterapia um sentido,
tá? Para o exercício terapêutico, um sentido. Olha, eu tô fazendo isso aqui para você voltar a caminhar no seu shopping, para você voltar a viajar, para você poder ficar em pé tantas horas, enfim, a gente vai fazendo com motivação, tá? Então, por isso que o exercício, ele é importante que você, na avaliação, você colete todos os dados para você poder, então, fazer sua prescrição, ok? E aí, veio duas questões aqui que eu vou emendar numa só, que é o seguinte. A primeira é sobre investir tempo na avaliação. Gente, a avaliação multidimensional, ela é mais demorada. Não tem jeito. Infelizmente, mas eu quero uma coisa mais prática, mas eu quero uma coisa mais dinâmica. Se na sua praticidade, no seu dinamismo ali, né, fez uma avaliação mais dinâmica, você conseguiu coletar todos os dados, então tá tudo bem. Agora, se na sua avaliação prática, dinâmica, você sente que não está conseguindo coletar as informações, então do que adianta a avaliação prática? Entende o questionamento? Mas eu quero uma avaliação mais rápida, eu não quero ficar gastando muito tempo, porque eu não tenho esse tempo para, não gastar, né, mas para investir. Eu não tenho esse tempo para investir numa avaliação ampla. E aí, você sente que está coletando todas as informações necessárias? Ou você está tendo que o tempo todo ficar reavaliando, porque não sabia disso, vou ter que botar isso aqui agora, não sabia daquilo. Então, se está sentindo que está fazendo falta, então é porque você precisa investir mais tempo nessa parte. Sem uma boa avaliação, não existe um bom diagnóstico, consequentemente, não vai existir um bom tratamento. Eu sei que é dolorido ouvir isso, falar isso também é dolorido, tá? Porque a gente se cobra demais, então às vezes ouvir isso fala, poxa, eu sou uma bosta. Não é pra pensar assim, mas é pra pensar a nível de melhorar. Tá, beleza. E aí, como é que eu melhoro? Então, uma forma começa a melhorar a sua avaliação. Começa a aprender melhor a sua avaliação. E aí você vai perceber que isso vai refletir bem mais no seu resultado, no seu tratamento, no seu protocolo. São etapas, tá? São processos que não devem ser pulados, tá? Então, essas duas perguntas eu emendei, né? Sobre iniciar o tratamento. A outra pergunta era sobre iniciar o tratamento já no primeiro atendimento. Por que eu misturei, né? A avaliação demanda tempo. Então, para a gente poder iniciar o tratamento, eu preciso fazer ali uma boa avaliação. Então, muitas vezes não dá tempo de fazer as mesmas. Lógico, você está avaliando e aí você já está mobilizando, por exemplo, você avaliou, você já está mexendo, palpando. Tem muito protocolo por exemplo, tem ferramentas que a gente utiliza para você rastrear a mobilidade, que mobilidade faz parte, é um dos pilares para autonomia e independência, em especial para independência, que quando a gente rastreia a mobilidade, lá na frente isso já pode virar um treino. Então, por exemplo, o mais conhecido, né? O exercício, a ferramenta TUG, que é um teste para a gente avaliar ali a mobilidade, tá? Do nosso paciente. Por que você também não utiliza isso no seu tratamento? Você pode utilizar, porque vai ser um recurso. Vai ser um recurso onde a gente pede para o paciente levantar, caminhar, voltar, fazer o retorno. Então, a gente também vai utilizar isso daí no nosso tratamento. Então, automaticamente, quando você está fazendo isso como avaliação, naquele primeiro momento, o paciente já está recebendo já a primeira parte de uma boa intervenção, ok? Bom, e aí, com relação acabou que essa pergunta era lá atrás e eu já respondi lá na frente, gente, que é como melhorar a criatividade para novos exercícios, né? E eu respondi, gente, reforça isso em relação a conhecimento, repertório, tudo isso a gente aprende, tá? A criatividade a gente pratica, a gente aprende à medida que a gente vai buscando conhecimento, vai lendo, vai pesquisando, ok? Para você cada vez mais ir aprendendo. Hoje a rede social, Instagram, YouTube, enfim, são ferramentas que a gente pode utilizar como forma de conteúdo. Exemplo, estou fazendo essa live aqui como forma de conteúdo.
Então, por que não utilizar? Eu sei que são redes sociais que às vezes a gente só quer entrar e se divertir, ver um gatinho miando, respondendo o seu tutor. E é muito fofo, eu sei disso, tá? A gente às vezes só quer aliviar a cabeça. Mas a gente pode também usar uma rede social como uma ferramenta para a gente estudar. Se você conhece bem a fonte que está tirando ali, é importante também isso, tá? Mas, por exemplo, rede social é uma fonte de conhecimento para você aumentar a sua criatividade, porque você vai aumentar o seu repertório. Leitura, faça leitura de artigos. É importante que a gente esteja ali acompanhando o que está sendo lançado. Ali você consegue aprender mais outras coisas novas. Livros, tá? Livros que não sejam necessariamente da sua área. Então, tudo isso facilita no seu repertório. Então, é importante, tá? Tô dentro do tempo, como é que tá? Ok. Beleza. Aí, outra pergunta... gente, e repertório? Lembra dos desejos, dos hábitos de vida do seu paciente. Então, por exemplo, era um paciente que nadava. Vamos rever os movimentos da natação para a gente poder implementar isso também como repertório para o nosso exercício. É interessante, tá? Trazer componentes que a pessoa estava acostumada ao longo da vida para o nosso exercício terapêutico. Então, hábitos de vida da pessoa, desejo, motivação da pessoa é importante para que a gente possa colocar isso dentro de um protocolo de exercício. Acho que para finalizar, eu vou ficar com essa pergunta aqui, que é como diversificar o repertório de exercício se eu estiver na casa do paciente, ou seja, o atendimento domiciliar, por conta de um ambiente limitado. Uma dica que eu dou é você usar o ambiente o máximo que você puder como recurso. Exemplo, trabalho muito em prédio, atendo muito paciente que mora em apartamento e não tenho escada. Como é que eu vou fazer? Vamos usar a escada do prédio, tá? Então, o ambiente é limitado se a gente não está melhorando a nossa criatividade, porque tem condições da gente trabalhar com N situações, tá? Mas a casa do paciente é muito pequenininha. Ou vamos fazer, então, os exercícios com marcha estacionária para aumentar ali, fazer um exercício de exercício aeróbico. Vamos usar um degrau só para subir e descer. Vamos usar o senta e levanta com mais potência para a gente poder forçar o ato de levantar. Enfim, a gente consegue ir moldando aquilo ali. E utiliza as ferramentas da casa da pessoa, tá? Então, vamos utilizar, por exemplo... Eu lembro de uma casa que tinha um mínimo de degrau. Já tô encerrando. Tô ficando dando tempo. Calma. Tô estourando o meu tempo. Um mínimo de degrauzinho assim, da sala de jantar para a sala de estar. Nesse degrau, vamos trabalhar. Vamos trabalhar alcance, vamos trabalhar subida e descida de escada, enfim. Ok? Não é um limitante, gente. É um fator que a gente pode utilizar o ambiente da pessoa. Bom... Vou encerrar por aqui. Galera, essa foi a primeira live de aquecimento para a Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa. É um evento 100% online gratuito que vai acontecer a partir do dia 10, certo? Dia 10 de abril. Então aproveita que a inscrição abriu hoje. Não perde a oportunidade de participar desse evento. Então clica no link da bio na descrição do vídeo, tá correto? Para você poder se inscrever e não perder nenhum aviso, nenhum comunicado, tá? E se você já está inscrita, aproveita para entrar no grupo do WhatsApp, que lá a gente vai mandar material, conteúdos exclusivos e os avisos importantes. Fiquem tranquilos que é um grupo fechado, ninguém fica falando, tá? Tá tudo sob controle, tá bom? Muito obrigada pela participação, encerrando essa primeira live e até amanhã. Deixa eu encerrar aqui. Você me ajuda com